Agora, sobre essa questão da quarta força que você falou, Zé, eu já vi gente agora colocando. Então, o Botafogo está na nossa frente, o Flamengo está na nossa frente, agora o Cruzeiro vai estar na nossa frente. Por quê que o Cruzeiro vai estar na nossa frente? Porque vai contratar o Gabigol, pagando 3 milhões e 300 mil por mês, né? Que é mais ou menos o salário que eles iam pagar para o Dudu. E aí já estão dizendo que vão fazer um baita de um investimento. Vamos ver se o Cruzeiro, pelo menos esse investimento, né, vai ser revertido em algum título, em boas posições dos campeonatos antes deles serem rebaixados novamente. Porque foi isso que aconteceu com o Cruzeiro, quando investiu muito dinheiro indevidamente, foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e depois ficou 3 anos na Série B. Foi o clube tradicional que ficou mais tempo consecutivo numa Série B, na história, né, do nosso futebol. Então, o palmeirense ele já vê o outro time fazendo uma baita contratação e ele supervaloriza. Olha aí, vão ser campeão, vão estar na nossa frente, são melhor que nós. Mas ele não vê o investimento e o balanço que é feito ao longo de 10 anos do Palmeiras, que deixa o Palmeiras, como eu disse, né, bem balanceado e conquistando títulos todo ano, né? Então, o ideal para esses torcedores que veem o Palmeiras, torcedores que se dizem palmeirenses, que veem o Palmeiras como quarta, quinta força no ano que vem, o ideal para eles é a gente pegar e oferecer um caminhão de futebol para ex-jogadores em atividade ou jogadores que se supervalorizam. E aí sim, com certeza, a gente vai ser campeão, né, Zé? Marcão, a gente conhece o palmeirense, né? 880. Então, tinha os caras que não queriam o Gabigol. Agora, o John Arias pode ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Botafogo, o Flamengo, eles vão inflacionar o mercado. E aí eu vou te perguntar, Marcão, não é melhor, do jeito que o Palmeiras está fazendo, quietinho, na manha, de repente estudando uma contratação, uma outra pontual? Porque assim, eu vejo, Marcão, não sei se você concorda, a gente já vai para a reta final, esses times começam a contratar muito para dar uma satisfação para a torcida, para o insucesso, tá? O Cruzeiro, anunciando Arias e Gabigol antes do término do campeonato, é uma cortina de fumaça. Por quê? Porque se o Cruzeiro não classificar para nada, para a Sul-Americana, ele vai ter que pagar o Gabigol, o Arias e mais os 200 milhões de jogadores que ele comprou, jogando uma Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Que vai ser pouco para um time que vai investir muito. O senhor Alexandre Matos, que o Marcão e o Ilustra e vocês conhecem muito bem, por que ele foi embora do Vasco? Porque cortaram a grana dele. Por que ele foi embora do Atlético Paranaense? Porque cortaram a grana dele. Então, quando você dá um bloco de cheque sem limite na mão de um cara que nem ele vai atrás do Haaland, do Mbappé, de todos e tal. Então, o Palmeiras tem que ser criativo, né, Marcão? E agora vai vir essa tal da comparação de contratação. O Cruzeiro contratou o volante do Atlético Paranaense. Até então, ninguém conhecia o tal do Christian. Agora ele virou o melhor volante do Brasil. Então a gente vai ter que saber lidar com essa situação. E, Marcão, quando você é dono do seu dinheiro, que nem você coloca quem você quer daí da sua casa, compra o que você quer para comer, faz o jeito, você não precisa prestar conta. Agora, quando você tem uma administração, onde você tem um clube que você não é dono do clube, que você tem uma torcida por trás, que você tem um conselho fiscal por trás, é difícil, Marcão. Não é passando pano. Mas o Palmeiras não pode. Quando o Corinthians contratou o Depay, Marcão, o que a gente viu aqui? Quero ver como vai pagar. Eu quero ver quando não sei o quê. Agora estão assim, Depay é maior que Flaco. Então, quer dizer, achavam um absurdo o Depay, 3 milhões por mês. Agora ele é melhor que o Flaco. Aí o Gabigol achava um absurdo. Aí ele foi pro Cruzeiro, agora ele virou a solução dos problemas do Palmeiras e Marcão, como é que a gente consegue raciocinar, trabalhar? Vai me contando que eu vou tomar um Rivotril e já volto. Vai me contando. Eu acho que dá para misturar um pouco da fala do Ilustra
com o que você perguntou, né? Porque você tem uma super valorização do que os outros fazem e uma grande e uma subvalorização do que é feito aqui, né? Então, todo mundo que é dos outros é bom, todo mundo que joga aqui é ruim. Todos os jogadores contratados pelos outros são incríveis e os nossos jogadores são ruins. Acho que a realidade das SAFs a gente, na verdade, ainda não sabe aonde isso vai dar. Você tá lá, o Textor, ele pega um Botafogo que vem da segunda divisão, começa a pôr uma grana, Botafogo quase é campeão brasileiro do ano passado, e esse ano o Botafogo gasta o que quase que sai. O que o Botafogo não capta em 2 anos. Não. O Botafogo, entre Almada e Luiz Henrique, ele gastou uma grana que ele não vai ganhar no ano. 300 pau. Então, quando você vê uma situação como essa, você fala do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar a final da Sul-Americana com o Racing. Se ele perder, o dono da SAF vai meter a mão no bolso. O Palmeiras não é uma SAF. O Palmeiras não pode fazer isso. O Palmeiras fez isso. Lembra quando o Palmeiras contratou o Borja e o Guerra? Teve quem foi buscar o Borja no aeroporto. E para pagar Lembro depois. Quem colocou no ombro, né, Marcão? Põe no ombro. É isso. Lembra do Lucas Lima? Jogava no Fortaleza com o Palmeiras pagando salário. Então, o jogador, como o Gabigol, 4 anos por 3 milhões. Pode rasgar, jogar muito, ser artilheiro, fazer gol no Palmeiras e alguém aí vai voltar e dizer assim, eu não falei, mas você falar não muda nada. Porque não somos nós que decidimos, a gente acha, a gente quer que faça, mas tem que ter um mínimo de inteligência, Zé, para entender que o bolso dos caras não tem fim. Se o Bahia começar a contratar, Zé, se o Bahia falar assim, nosso time agora, os caras lá na Arábia falar assim, não é mais o City. A partir de agora, o Bahia vai ser o nosso time número 1. Amigão, lascou. Você vai ganhar Campeonato Paulista. É isso que você vai fazer, vai brigar para ser campeão paulista. E assim, os nossos verdadeiros rivais que aqui estão, você tem um Santos que passou perreio para subir da segunda divisão para a primeira. Você tem um São Paulo que está dizendo agora que vai parar de gastar porque deve quase 1 bi e gasta pra caramba e ninguém fala. 937 pau. 937 pau. E você tem lá o pessoal da Zona Leste que deve 2 bi pagando 3 milhões para o jogador. Então, assim. Sabia, vou contar um negócio. Eles estão abordando o torcedor na porta ali do coiso para fazer Pix para pagar estádio. Olha que bonito. Olha que legal. Sabia? Tô fazendo a vaquinha do estádio. Então. E aí, eles te abordam. Como que isso vai para frente? Então, assim, o Palmeiras não vai ter um cara para fazer como foi feito com o Flamengo, que o pessoal fala que o Flamengo se recuperou. O Flamengo, numa canetada, economizou mais de 150 milhões aí de imposto devido. Isso aí, para nós, meu amigo, esquece. Então, o Palmeiras tem que realmente ter uma administração mais séria, tem que contratar, porque agora tem dinheiro. Chegou o Pix da W Torre, vai chegar o Pix do Mundial, mas tem que ser inteligente, não é comprando Lázaro. Dá força para a molecada da base e contrata o que falta, que é o que eu acho que o Palmeiras tem gasto mal. Vamos lembrar que o Palmeiras contratou a Tuesta, o Palmeiras contratou Bruno Tabata, e aí era dinheiro de bons jogadores. Concordo com você. Eu acho que a criatividade, Ilustra, para encerrar aí, Marcão e amigos, ela vai ter que ser muito boa. O Palmeiras ele vai ter 300 milhões para gastar, que é um bom dinheiro, mas ele vai ter que distribuir dentro de um elenco que vai ser renovado. Né? O Botafogo ele está com esse elenco agora há 1 ano, então ele não precisa renovar muito. E outra coisa, o Luiz Henrique provavelmente vai continuar, porque está sendo investigado com esse caso da Bet, ele não pode ir para a Europa. Se ele for para a Europa, é caso de Paquetá. Então provavelmente ele vai continuar. O único que deve sair do Botafogo mesmo pode ser o Igor Jesus e o Almada. Então o Botafogo vai se reformular pouco também. Mas se machucar um zagueiro no Botafogo, o tiozinho lá, a dona Florinda, lá da Vila do Chaves, que é o Textor, vai tirar 300 milhões do bolso dele, porque é dele. O Kiko. O Botafogo é o Kiko. Ele tem que ter a melhor bola, o melhor triciclo, o melhor pirulito, o melhor tudo. E o Palmeiras não. O Palmeiras ele tem que... O Palmeiras deve uma satisfação para quem? Para o Conselho Fiscal, o Gabigol. Vocês sabiam da história do Gabigol, gente?
A Leila falou, eu pago os 30 no Gabigol. O Abel falou, eu quero o Gabigol. Aí ela foi lá no Conselho Fiscal, eles falaram, não, se tem a chance de vir de graça no final do ano, não é para se pagar. E vetou. Ela falou, pode pagar. 30 milhões nós temos para dar no cara. Dinheiro de pinga no Gabigol. Aí o Gabigol não sairia 3.300 para o Palmeiras, sairia menos, porque sairia um pouco menos também, viu, gente? Ia sair na casa do volta de 2,5 milhões. 2,5 pau no mínimo. Né? Então, assim, ela ia arriscar. Só que não deixaram ela arriscar, porque falaram para ela, você não é dona do Palmeiras. Aqui você deve satisfação, querida. Agora o Textor deve satisfação para quem? Para a esposa dele? Bem, vou ali comprar o Haaland e já volto. E olha ela, lá. Tá bom, amor. Você quer comer o quê? Fígado de ganso hoje no jantar? É isso. Agora que o Palmeiras tem que ser mais criativo, tem. Concordo com o Marcão. Não podemos ter o Lázaro. Nada contra o rapaz, porque, como o Marcão falou, eu não julgo o caráter de ninguém. Eu julgo futebol. Então, deixa o Dudu. E traz um bom. E traz esse ponta bom. Então, você tem o cara nota 8, você tem o Dudu e você tem o Bruno Rodrigues. Olha lá. Cala a boca. Isso aí? Você tem o Bruno Rodrigues. É isso. Então, aí você tem um 9, traz um 9 top, que vai fazer o gol, que vai empurrar aquelas 15 bolas, pelo menos 3 bolas ele vai empurrar para dentro do gol. E aí você tem lá o Flaco como opção e o Luigi. E aí você se desfaz do Rony. É isso. Isso é um time de futebol. Porque se você tem 2 caras a nível top num time, isso dá confusão. E outra coisa, o salário, gente, tem que ser praticamente igual para todos. Não pode um cara ganhar 3.300, o outro ganhar 200. Vocês sabiam? Eu vou contar uma história rapidinho, Gustavo, vou liberar aqui. Eu fui no resort da Energia 97, e eu não vou falar o nome do jogador. Teve um jogador do Corinthians que foi no resort, e ele é zagueiro. E o final, ele batia falta, inclusive. O Marcão já sabe quem que era. Esse zagueiro do Corinthians batia falta e pênalti. No Mundial, ele foi lá na mesa do Andrés e falou assim, por que o Guerreiro ganha 900 pau por mês e eu ganho 350? Aí ele falou assim, porque o Guerreiro faz gol. Ele falou, mas eu também faço gol, bato pênalti de falta. Ele falou, não, mas ele é artilheiro, ele faz gol. Ele deu Mundial. Ah, ele deu Mundial? Então, peraí. Esse cara arrumou uma confusão dentro do Corinthians. Acabou o ambiente do Corinthians. O que aconteceu com o Guerreiro? Saiu do Corinthians. Então, vocês acham que isso não existe dentro de um time? Existe. Então, o Palmeiras tem que contratar um cara de 1 milhão, 1,5 milhão para fazer o gol, mas o meio-campo dele não pode ganhar 150, 100 mil. É isso. É isso que nós estamos falando. Então, o Palmeiras vai ter que ser criativo, né, Ilustra? O Marcão, para finalizar. Criativo, vai ter que contratar jogadores pontuais e também se desfazer, não é, gente, se desfazer e jogar fora. Descartar, abrir o pacote e joga. Não. Negociar alguns atletas e trazer caras que nem o Ilustra falou. O Palmeiras vai contratar 5, 6, 7, né, Marcão? Mas que 4 você dá a camisa pro cara e ele não olha pro pé para jogar. É isso. É isso. E não ficar olhando pro vizinho. Olha pro seu. Fabinho tem condição. Aníbal tem condição. Só que aí, você vai lá atrás de um outro, você libera o Richard Rios, o Gabriel Menino, aí sim você tem dinheiro para pagar, de repente, 500, 600 pau com um bom volante. Então não adianta o meu atacante ganhar 1 milhão, o meu volante ganhar 55 mil, 40 mil, 150 mil. Isso não fica legal dentro do ambiente de trabalho.